Capítulo 35 Atraindo o problema. A precisão das flechas de Nili era extremamente alta. Os macacos gigantes que foram atingidos gritavam miseravelmente. Os macacos gigantes de braços azuis não podiam resistir às toxinas da relva da névoa púrpura. Depois de levantar as armas em suas mãos, Shen Linjian e seus subordinados Rank Prata atacaram. Splash! Sangue espirrou para todo lado, encharcando Shen Linjian e seus homens. Nili sabe que estes macacos gigantes estavam acostumados a serem ordenados pelo macaco gigante de braços azuis de classe espiritual. O intelecto das bestas demoníacas de classe espiritual era muito chocante, além disso, a força de combate delas também era assustadora. Em sua vida anterior, quando Iziun e o resto vieram para as ruínas da antiga cidade Orquídea, eles não encontraram nenhuma besta demoníaca de classe espiritual. Portanto, o surgimento desta besta que eles encontraram fez Nili se sentir um pouco desconfortável. Ele desesperadamente refinou a força da alma em seu Dantian, a qual recebeu de Shu Yuan. Se ele fosse capaz de atingir rank bronze de 2 estrelas, então tudo ficaria muito mais seguro. Nós vamos atraí-lo para a área do forte. Nili ergueu a voz. As defesas daquele forte eram maiores, por isso, eles podiam usá-lo para lidar com esse macaco gigante de braços azuis de classe espiritual. Rau! Aquele macaco de classe espiritual saltou, avançando na direção deles. Ele levantou os braços grossos e atacou um dos homens de Shen Linjian. Bum! O macaco gigante acertou aquele homem no abdômen. Ele gritou, voou para longe e bateu em uma árvore enorme. Seu sangue jorrou conforme ele caía. Aquele homem estava no rank prata de 2 estrelas. A força do macaco gigante de braços azuis é muito assustadora. Com apenas um tapa, ele matou um especialista no rank prata de 2 estrelas. O grupo jamais experimentou tal batalha perigosa antes, então, depois de ver aquilo, o rosto de todo mundo empalideceu. Depois de matar o macaco gigante de braços azuis não se apressou para atacar. Ele ficou esperando do lado de fora, como um tigre observando a sua presa, procurando pela oportunidade de lançar um ataque surpresa. Merda, esse cara é muito forte. Além disso, ele é o líder da população de macacos gigantes. Seu rugido atrai ainda mais dessas bestas. Disse Nili enquanto franzia a testa, somos um alvo muito grande, precisamos nos dispersar. Shen Linjian franziu ligeiramente as sobrancelhas, baixou a voz e disse, Ok, vamos nos dividir em 6 equipes e nos reunir naquele forte. O grupo rapidamente se dispersou. O Yanlahu e Iziun seguiram Nili, além delas haviam 2 outros subordinados e uma menina que tinham um bom relacionamento com Ziun. Asterisco vup 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 6 equipes correram em 6 direções diferentes. O macaco gigante de braços azuis estava planejando matar o grupo lentamente, um por um. No entanto, ele nunca pensou que as crianças iriam se dividir em 6 equipes e correr em direções diferentes. Ele parou por um momento, e então perseguiu o grupo de Nili. Nili sorriu amargamente, porque ele não tem sorte. Das 6 equipes, porque esse macaco maldito tinha que perseguir a dele. Vocês vão primeiro, se apressem. Nili gritou, pegando algumas garrafas do agente medicinal feito a partir de relva da névoa púrpura de seu anel interespacial. Os passos de Iziun pausaram ligeiramente. Olhando para as costas de Nili, que estava de frente para a besta de classe espiritual, o seu coração tremeu.
Os olhos de Yanlahu avermelharam. Neste momento perigoso, Nili não pensou sobre sua própria fuga, mas sim, decidiu protegê-las. Ela ficou profundamente tocada pelas ações dele. Se apressem. Não fiquem aí perdendo tempo. Não se preocupem comigo, eu dou o meu jeito. Nili rosnou, separem-se e corram, caso contrário, vocês não serão capazes de sobreviver. Eziun e Yanlahu rangeram os dentes com lágrimas ligeiramente cintilando em seus olhos. Elas hesitaram por um momento, mas decidiram correr para dentro da floresta. Rau! Aquele macaco gigante de classe espiritual balançou sua mão e atacou em direção a Nili. Bem quando o braço do macaco estava prestes a bater em seu corpo, Nili repentinamente caiu no chão e rolou. Bum! A enorme palma do macaco gigante de braços azuis acertou a posição original de Nili. Rachaduras apareceram no chão e as rochas trituradas voaram por todo o lugar. Asterisco pupu asterisco duas rochas esmagadas rasparam no braço de Nili, fazendo sangue espirrar. O macaco gigante martelou seu peito e bateu o pé no chão. Mais uma vez, ele balançou seu braço em direção a Nili e atacou com tudo. A testa de Nili franziu ligeiramente. Ele sabe onde estão e quais são as fraquezas dessa besta. Força da alma começou a ser emitida de seu corpo e ele imediatamente pôde sentir o espírito nas profundezas da mente desta besta de classe espiritual. A força da alma do macaco gigante de braços azuis era como uma membrana hemisférica envolvendo sua cabeça. Quebre! Nili trovejou. Toda a sua força de alma se reuniu em um só lugar e perfurou a mente do macaco gigante. Bum! O espírito dentro da mente do macaco tremeu sem parar e seus movimentos ficaram mais lentos, ele estava atordoado. Nili sabe claramente que não consegue lutar contra este macaco gigante de braços azuis de classe espiritual, afinal, ele tinha acabado de chegar a rank bronze de 2 estrelas. Nem mesmo uma espada poderia cortar a carne daquela besta. Por isso, ele só podia usar ataques de força da alma. Aproveitando a pausa do macaco gigante, Nili saltou e correu em direção à floresta. O macaco estava despreparado, e foi isso que permitiu a força da alma de Nili bombardear o espírito dentro de sua mente. Isso fez com que a mente do macaco gigante ficasse um caos. Ele balançou a cabeça sem parar, e, gradualmente, seus olhos confusos começaram a clarear. Quando ele voltou a ver claramente, Nili já tinha fugido. O macaco gigante de braços azuis rugiu furiosamente e caminhou na direção de Nili. Ele era como um relâmpago. Todas as árvores que bloqueavam seu caminho foram quebradas e mandadas voando. Correr loucamente, mas mesmo assim ver que a distância entre ele e a besta de classe espiritual estava diminuindo fez o coração de Nili se encher de nervosismo. Ele tentou o seu melhor para se esconder em áreas densas da floresta. Não conseguindo se esconder, ele continuou correndo. Bem quando Nili estava prestes a correr para fora da floresta, um grupo de pessoas apareceu em seu campo de visão. Este grupo usava vestes negras. Seus rostos estavam completamente cobertos, apenas um pouco do queixo ficava exposto. O desenho de um demônio negro na parte de trás de seus mantos era especialmente sinistro e aterrorizante. Seus olhos caíram sobre Nili e eles ficaram um pouco surpresos. O que uma criança como Nili estava fazendo ali? Aliás, como é que uma criança sequer conseguia chegar ali?
Eles foram atraídos até aquele local pelos rugidos do macaco gigante de braços azuis de classe espiritual e estiveram procurando pelo grupo de Shenlin neste tempo todo. Mesmo assim, eles nunca pensaram que encontrariam Nili naquele lugar. Vendo os mantos negros, um brilho gelado surgiu nos olhos de Nili. Ele, naturalmente, reconhece essas vestes negras. Aquelas são as vestes do mais desprezível, mais obscuro grupo da Cidade da Glória, a Guilda das Trevas. Esse moleque pode ser uma das crianças nobres, capturem-o. O líder, Diácono Yunhua, gritou. Outras duas pessoas de vestes negras foram atrás Nili. Vendo isto, traços de um sorriso estranho apareceram no rosto de Nili. Estrondo. O chão tremeu violentamente. O macaco gigante saiu da floresta densa, gritou e avançou em direção a Nili. Nili correu imediatamente. Correu em direção aos homens de vestes negras. Vendo o macaco gigante avançando, os homens com mantos negros imediatamente entraram em formação e se prepararam para receber o impacto do ataque daquela besta de classe espiritual. O macaco gigante de braços azuis rugiu. Ele notou aquelas pessoas e pensou que elas eram amigas de Nili. O macaco saltou e se lançou em direção a Nili. Vendo o macaco gigante prestes a alcançá-lo, Nili apressadamente saltou para o lado. A palma do macaco roçou as costas dele. Ele podia sentir suas costas queimando por causa da força do ar que surgiu do balanço da palma. Felizmente, a reação de Nili foi rápida o suficiente, então ele não foi atingido. Caso contrário, ele ficaria gravemente ferido. O macaco gigante avançou em direção aos homens com vestes negras depois de não conseguir acabar com Nili. Matem-o! Gritou o Diácono Yunhua friamente. Os homens balançaram as suas espadas em direção ao macaco gigante de braços azuis. Bang bang bang! Um confronto intenso se iniciou. Vendo que a batalha entre o macaco de classe espiritual e aqueles caras com mantos negros começou, Nili respirou profundamente e um sorriso se formou em seu rosto. Eu vou dar este macaco gigante de presente para vocês. Cuidem dele para mim, eu tenho que ir. Ignorando os ferimentos em seu corpo, Nili saltou em direção à floresta. Aquele macaco gigante de braços azuis era muito forte. As pessoas da Guilda das Trevas não eram capazes de matá-lo em um curto espaço de tempo, então eles só puderam observar conforme Nili corria para longe. O rosto do Diácono Yunhua empalideceu. Ele foi enganado por uma criança. Isso era simplesmente intolerável. Neste momento, Nili subitamente viu uma figura aparecer de um arbusto. Se não era Ezion, então quem poderia ser? Por que você ainda está aqui? Perguntou Nili, franzindo as sobrancelhas. Ezion não seguiu o que ele disse, ela não foi embora. Eu estava preocupada e pensei que você estaria em apuros, então fiquei esperando, pronta para te ajudar. Ela olhou para as feridas sangrentas no corpo de Nili e seu rosto se encheu de preocupação. Nili sabia que, neste momento, Ezion não tinha quaisquer sentimentos românticos quanto a ele. No entanto, quando estavam em perigo, ela voltou e não o deixou sozinho. Isto permitiu Nili recordar o que havia acontecido em sua vida anterior. Depois da Cidade da Glória ser destruída, ele seguiu o grande grupo que fugia. Nili, na época, ainda era muito fraco e acabou se perdendo. Foi Ezion que voltou e o salvou. O caráter nobre de Ezion, naquele momento, tinha impressionado Nili. Depois disso,
Os dois entraram cada vez mais em contato. Embora a diferença de força entre eles fosse muito grande, ambos ainda se apaixonaram um pelo outro. Depois disso, os dois entraram cada vez mais em contato. Embora a diferença de força entre eles fosse muito grande, ambos ainda se apaixonaram um pelo outro. Neely estava tocado, mas não disse nada quanto a isso. Nós temos que sair daqui imediatamente, caso contrário, aquelas pessoas vão nos alcançar. Aquelas pessoas. Ezion congelou por um momento. É a Guilda das Trevas, eles estão interceptando aquele macaco gigante de braços azuis. Disse Neely conforme pegou a mão de Ezion e correu. Os dois estavam correndo pela floresta. Ter suas mãos seguradas por Neely fez as bochechas de Ezion corarem. Ela tentou se debater, mas foi incapaz de se libertar, então só pôde deixar Neely fazer o que quisesse. Ela levantou a cabeça e olhou para o rosto dele, sem saber se ele estava fazendo aquilo intencionalmente ou não. Desde jovem, esta foi a primeira vez que suas mãos foram seguradas por um homem. O calor da palma de Neely dava a ela uma forte sensação de segurança. Os dois continuaram a correr e se dirigiram ao local designado. Conforme o céu escureceu, rugidos de bestas ocasionalmente podiam ser ouvidos vindo das profundezas da floresta, dando a este lugar uma atmosfera meio assustadora. Neste momento, dentro da floresta distante, lágrimas caíram do rosto de Yanlanhu. Ela voltou à floresta atrás de Neely e procurou por algumas horas, no entanto, não foi capaz de encontrar qualquer vestígio dele. Conforme o céu escureceu, ela só pôde seguir as pessoas que estavam se dirigindo ao local designado. Anteriormente, quando anunciou que queria perseguir Neely, era simplesmente porque ela não estava convencida e não gostava de perder. Ela até pensou em largar Neely após obtê-lo, deixá-lo chorar, implorar. Até que ele se sacrificou para protegê-la. Ela, então, percebeu que não tinha mais nenhuma dessas intenções. Ela só queria que Neely estivesse bem. No entanto, Neely não se sacrificou para proteger apenas ela, Ezion também estava lá. Mas o Yanlanhu, naturalmente, ignorou esse fato.